Estamos ao vivo já. Gente, a gente está começando cedo para a gente compensar um pouco do atraso da quarta-feira, tá? Mas vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. E eu estou aqui conversando com a Fabi. A gente fez outro dia, Fabi, um evangelho para uma pessoa que estava no hospital ao vivo. Legal. Peguei 5 médiuns da casa, né? Juntei mais uma pessoa que estava lá no hospital, e a pessoa que estava no hospital estava com o celular para ouvir, aí fizemos só o streaming, né? E sem Facebook, sem nada, só o streaming, pura e simplesmente. E a pessoa que estava no hospital estava ouvindo, junto com a pessoa, paciente doente, e a gente fez o evangelho, e o cara melhorou. Acredito. A pessoa dormiu melhor, passou melhor, foi super... E olha, eu fiquei emocionado, viu? Quando me contaram no dia seguinte que ele tinha melhorado, não, veio a falecer depois, mas ele tinha melhorado no dia, ele estava bem, né? E dormiu bem naquela noite, como ele nunca tinha dormido. Nossa, achei sensacional. Foi muito bom. A partir daí eu falei, bom, podemos fazer mais, né? Se houver necessidade, a gente pode fazer mais, né? Com certeza. E é válido, né, tio? Ninguém precisa sair de casa. Em ambiente contaminado, nem nada, e dá para fazer. Onde a gente transmite amor, não tem limites, né? A gente não diz que é antena, que é igual televisão e rádio, que a gente pode transmitir a ideia, a mente, o carinho. Então é isso que nós temos que fazer, viu? Tá certo. Tem que fazer mais. E se cada um fizer sua parte, já... Vai bem, né? Que, aliás, é o assunto de hoje, né? O rumo do amanhã, né? Escolhi de propósito. Eu pego meu livrinho ali, Palavras de Vida Eterna, que tem trocentas mil mensagens, tudo do Emmanuel, e vou pegando, vou garimpando lá o que eu acho de melhor, né? Muito bom. Que bom. Pessoal, não esquece do clique no coraçãozinho, no ok ali, no curtir, né? Pra gente saber. Boa noite, Sônia, querida. Boa noite, Reinaldo, Elka, Silvana, Colombara. Seja bem-vindo. Olha lá, Dona Lúcia Bob, ó. Doutor Claudiomir Lassa, esse é o grande. Dona Elka, Vivi. Tá melhor, Vivi? Espero que esteja. Minha amiga Vivi. A Vivi tá com dor de problema na coluna. Eu sei, mas ela tá melhor, Já falei com ela, né? Hoje. Gabriela Gonzaga, Cida Bolsas, Thelma Carlete, Verinha. Olha, a Verinha apareceu. Parabéns, Verinha. Olha, primeira vez que eu te vejo ao vivo e a cores, hein, Verinha? Sempre é a Ana que aparece. Muito bom, Elka. Regina Freire, boa noite, Regina. Já incluímos a sua amiga. Na semana passada já falamos dela. Já está inclusa, fique tranquila. Francisco Luiz, Dona Alda, Shirley. Olha o Ivan, grande Ivan. Seja bem-vindo, Ivan. Ótimo que você está conosco. Muito bom. Clóvis Tavares? Bom, não sei quem é o Clóvis Tavares. Eu sou o Clóvis de Badaró. Viu, Elka? Bom, hoje a Fabi, como vocês já perceberam, é que vai fazer a parceria comigo, né? Então vai me ajudar aqui. E Antônio Márcio Mendonça, boa noite. Seja bem-vindo. Olha lá, a Vivi está dizendo que está bem, está melhor, graças a Deus. Ah, Verinha, você sempre vê, mas eu nunca vejo você escrever um boa noite para mim, alguma coisa. Você só vê, fica escondida aí atrás da Ana, aí não vale. Tem que aparecer aqui, ó, ao vivo e a cores, né, Fabi? Aí a gente sabe quem ama a gente, quem gosta da gente, né? O único jeito é saber quando a pessoa fala boa noite, pelo menos. Cláudia, Lucimar, olha, Carlos Alberto Cabeça, esse é o grande Cabeça. O professor Cabeça está fazendo... lives no Facebook dele, do curso básico, hein, gente? Quem quiser assistir, quinta-feira, 8 horas da noite, no Facebook do professor Carlos Cabeça. Só ir lá no Facebook dele. Ótimo, Mari Cavalcante, Sônia Albuquerque, sejam bem-vindos todos. Então tá bom. Vamos começar a prece? Já deu algum tempo? 4, 5 minutos? Tá bom, né? Já demos um tempinho. Então vamos lá, gente.
Sejam bem-vindos, obrigado pela companhia. Ana Paula, seja bem-vinda. E vamos fazer a prece de abertura para a nossa live de hoje. Amado e querido Mestre Jesus, vós que olhas por nós em todos os momentos, em todos os dias, traz-nos a tua paz, as tuas bênçãos de amor, de carinho, de ternura, e que possamos, Mestre Jesus, nesses tempos de Covid, em que a ansiedade e muitas vezes a angústia nos aperta o peito, nós te pedimos, amado Mestre Jesus, que os teus mensageiros celestiais, as correntes que trabalham conosco no Núcleo Espírita Plano Maior, possam estar aqui conosco nesta noite, em que partilhamos desse Evangelho e orações virtualmente, e vamos nos abraçando como irmãos, participando com muito carinho desses momentos que aqui estamos, Mestre Jesus. Nesse final de domingo, em que a semana já vai se acabando, nós estamos nos preparando para a próxima semana, Mestre Jesus. E nós pedimos que o teu manto sagrado nos envolva a cada um de nós. E que a gente sinta esse envolvimento, Mestre Jesus, com o carinho das correntes do plano maior da espiritualidade, a nos envolverem em amor, em paz, em harmonia, em tranquilidade, para que possamos passar essa semana da melhor maneira possível. Proteja-nos, Mestre Jesus, permita que as correntes dos franciscanos, dos samaritanos, corrente dos pretos velhos, a corrente de Dr. Bezerra, de Dr. Alberto Seabra, a corrente azul, veneráveis da China, a corrente das Irmãs de Coração de Maria, todos estejam com este grupo maravilhoso que faz, neste momento, esse Evangelho com orações. Pedimos, Mestre Jesus, permita que as nossas palavras desta noite possam ajudar a todos que estão conosco. Te abraçamos, queridos irmãos aqui presentes conosco, e que possamos seguir em frente na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, gente, o tema de hoje é no rumo do amanhã. E quando a gente fala no rumo do amanhã, é o futuro, é o nosso final de vida aqui nesta reencarnação e também o nosso rumo amanhã no plano espiritual. Todos nós temos a consciência de que a nossa vida é eterna, nossa vida espiritual é eterna, então nós vamos continuar a nossa vida em outras futuras reencarnações. Todo mundo tem essa consciência, todo mundo. Então, o que vamos fazer? Vamos nos preocupar em fazer desta nossa reencarnação o melhor possível, começando pelos mínimos detalhes. Nós não precisamos começar a pensar grandiosamente bem, que temos que fazer tudo num dia só, porque vai ser impossível e a gente vai morrer louco. O que nós temos que fazer é começar aos poucos. Começando a visualizar, vigiar o nosso pensamento, vigiar a nossa língua, vigiar as nossas atitudes, para que neste conjunto a gente consiga melhorar, consiga evoluir e nos prepararmos para um futuro no mundo espiritual. A gente sabe muito bem que ninguém vira santo do dia para a noite. Não é porque a gente vai desencarnar que nós vamos chegar no plano espiritual plenos de ventura, com todas as asinhas possíveis, com todas as auras possíveis, sendo
os the best no mundo espiritual. Não. Nós vamos ser no mundo espiritual aquilo que aqui nós plantarmos. Nós vamos ser no mundo espiritual aquilo que aqui nós fizermos de benfeitorias, de luz, de trabalho voluntário, de harmonização, que nós mesmos vamos colher, né? Então, vamos voltar lá para trás um pouquinho, né? Então, nós vamos ler um pouco, só o título do versículo que nos deu esta mensagem, que foi trazida pelo Espírito de Emmanuel, numa psicografia do Chico Xavier, do livro Palavras de Vida Eterna. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Essa frase é de Jesus, está no livro de Marcos, do capítulo 8, o versículo 36. Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente vai se preparar para reencarnar. Todos nós vamos, né? Então, passamos por cursos, passada aquela tormenta do desencarne anterior, né? Então, a gente tem uma turbulência até que a gente consiga evoluir, enxergar a luz, ser socorrido. Vamos ao plano espiritual, a hospitais do mundo espiritual, a colônias do plano espiritual, onde vamos, por conseguinte, nos preparar para o nosso reencarne. A gente sabe que o nosso reencarne, por si só, não é uma coisa tranquila e fácil, que a gente vem, reencarna e tudo bem, né? O nosso reencarne vai partir do pressuposto que nós primeiro temos que arrumar a família que vai nos receber. Depois nós temos que conversar com aquela mãe, com aquele pai, pedir autorização para que a gente possa vir naquela família. Então, de um modo geral, como nós estamos no mesmo grupo familiar, reencarnações após reencarnações, mesmo porque a gente sempre tem dívidas e em outras vidas fizemos mais dívidas, e estamos aqui agora para podermos resgatar junto deles e eles conosco aquelas nossas dívidas do passado, nós vamos encarar uma tarefa difícil, né? Porque enquanto estamos no plano espiritual, estamos conscientes de tudo que fizemos para trás e tudo que nós vamos encontrar pela frente. Ou seja, os desafios com a nossa família, pai, mãe, irmãos, primos, tias e às vezes até amigos, e verificar o que nós vamos passar nessa encarnação, né? Então, além do convívio familiar, que já é uma coisa que muitas vezes temos atritos para cá e para lá, nós ainda vamos ter o nosso karma de doenças, o nosso karma de dificuldades, o nosso karma para enfrentar as lutas de trabalho, as lutas da vida comum, daquilo que executamos errado em encarnações passadas. Então, é assim que vai ser a nossa reencarnação, né? A reencarnação é uma tarefa difícil de a gente fazer e vamos nos preparar com muito rigor. Os nossos irmãos que vêm às nossas reuniões de desobsessão na nossa casa, nos relatam muitas vezes, quando a gente conversa com eles e os encaminhamos às colônias do plano espiritual, né? Principalmente aqueles irmãozinhos que estão obsediando aos encarnados a quem eles estão ligados, muitas vezes obsediando de uma forma rigorosa, ou muitas vezes eles são escravizados pelos chefes das trevas para obsediar os encarnados que estão aqui. Quando nos referenciamos a eles que há uma necessidade de eles reencarnarem novamente para terem uma chance de pagar as suas dívidas, de pagar tudo aquilo a que eles vieram, a que eles fizeram de errado em encarnações anteriores, né? Eles dizem do grande medo que eles têm e da grande dificuldade que eles têm de reencarnar.
porque eles sabem que são devedores, eles sabem que cometeram impropriedades tanto enquanto estavam encarnados, quando, do mesmo modo, quando estão no plano espiritual, mesmo sendo escravos, porque foram escravos, porque a mente deles tinha uma tendência para as coisas erradas, para a maldade, e quando desencarnaram, acabaram sendo escravizados pelas forças das trevas. Então, eu estou contando toda essa historinha para a gente começar a se preocupar com o nosso desencarne lá na frente. A gente vai chegar lá, nós vamos voltar ao assunto desencarne. Mas para que a gente chegue lá, eu tenho que contar um pouco desse passado, de como é que são as coisas para o nosso reencarne, para que a gente possa entender o que é o nosso rumo do amanhã. Então, quando a gente reencarnou, e eles relatam muito isso, eles falam, não, mas ou eu vou reencarnar deficiente físico, ou deficiente mental, ou com um monte de outras deficiências, até porque o meu comportamento ficou muito a dever. Então, eu tenho medo desse reencarne, em que condições eu vou reencarnar? E aí o que a gente sempre fala para eles, e o que é reportado a nós pelos amigos do plano espiritual, pelos nossos mentores, pelas correntes que nos assistem, é que sempre há uma possibilidade de uma negociação, de uma conversa, de um preparo, né? Que na maioria das vezes, como nós também, se fôssemos pagar toda a nossa dívida de uma única vez, praticamente nós teríamos a nossa reencarnação inviabilizada. Então, a gente pode sim, a misericórdia divina nos permite que a gente pague as nossas provas, o nosso karma, em parcelas suaves, desde que a gente se conscientize dessa necessidade do resgate, venha para uma primeira reencarnação e quando desencarnarmos, voltamos ao plano espiritual e vamos dar continuidade a esse resgate nas reencarnações seguintes, né? O que acontece muitas vezes é que, como nós temos muitas tentações aqui no planeta Terra e na reencarnação, às vezes a gente não consegue, ou muitos não conseguem, se desvencilhar das tentações, caem de novo nas tentações e voltam ao plano espiritual, numa situação, às vezes, até pior daquela que reencarnaram, né? Então, o que nós temos que fazer nós temos que fazer no nosso caso é compromissos assumimos no mundo espiritual, compromissos assumimos com a nossa reencarnação. Cá estamos, convivendo com as nossas famílias da melhor maneira que nos é possível e nós temos que buscar completar as tarefas a que nos comprometemos. E que tarefas são essas? Que a gente não lembra, que a gente não sabe, né? Graças a Deus, uma dessas tarefas foi a gente conhecer a doutrina espírita. E quando a gente conheceu a doutrina espírita, a gente viu e a gente vê semanalmente, através das palestras, através das conversas, através dos estudos, dos cursos que a gente tem a possibilidade de fazer, o quanto a gente pode e deve fazer pelo nosso próximo. Então, tudo isso que a gente vai fazer pelo nosso próximo, as oportunidades que nós temos de ajudar, as oportunidades que nós temos de doar nossa energia, de doar o nosso calor humano, de fazer pelo nosso próximo, faz parte das tarefas a que nós nos comprometemos a fazer quando reencarnamos na Terra. Então, a gente tem que lembrar de viver cada dia que a gente vive da melhor maneira possível. A gente tem que lembrar de viver para, como ele diz aqui no texto, conquistar a glória eterna do Espírito, ou seja, a gente conseguir alcançar uma evolução, melhoria de padrão vibratório, para que quando a gente chegue no plano espiritual, a gente tenha a oportunidade, a possibilidade de ser resgatado pelas correntes que trabalham conosco. Se a gente não tiver um padrão vibratório adequado, não tiver uma condição equilibrada, possivelmente a gente nem vai conseguir vê-los. Eles vêm conversar com a gente e a gente não vai conseguir vê-los.
Vocês lembram que há uma oportunidade atrás a gente falou de uma história que nos conta, uma história verídica, que nos conta o irmão X sobre um personagem chamado Juvenal Silva, que era espírita, mas que vivia falando, apesar de todo o estudo que ele tinha, todo o conhecimento, que ele falava, bom, não cai uma folha da árvore se o pai assim não o desejar. Então, se a pessoa tem necessidade, é porque assim precisava. Se ele é deficiente físico ou mental, é porque assim o precisa. Se ele é doente, é porque assim necessita ser para pagar as suas dívidas. Quando, na realidade, ele estava simplesmente arrumando desculpas para fugir do trabalho. Ele, como espírita palestrante, como médium da casa onde ele trabalhava, ele vivia arrumando todos os argumentos possíveis dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, para que ele não fizesse nada, para que ele deixasse o barco rolar para todos aqueles que estavam ao seu derredor. Ora, o que aconteceu passados anos e anos e ele desencarnou, chegado ao plano espiritual, ele via os espíritos ao lado dele e ele tentava conversar e ver o que pedir ajuda e conseguir ajuda e ninguém o ajudava. Os espíritos nem davam bola para ele. Por que não davam bola para ele? Porque ele teve uma encarnação inteira para fazer muito trabalho voluntário, muita ajuda ao próximo, e o que aconteceu é que ele ficou fugindo e simplesmente vivia só a falar, e esquecia-se de executar, né? O nosso querido Kardec sempre falou, né, que sem a caridade não há salvação, né? O Evangelho, as lições são nulas de fato se a caridade não for praticada, né? E essa caridade pode ser de inúmeras formas, como a gente já comentou aqui por diversas vezes, né? Essa caridade pode ser num asilo, pode ser numa creche, né? Nós temos até aqui um site, né, que nos foi passado pelo nosso querido Claudio Mir, que chama transformabrasil.com.br. Esse site é um site de voluntariado. Aqueles que se interessarem em procurar um voluntariado, puxa, eu não estou muito querendo mexer com a minha mediunidade, embora eu a tenha, né? Eu prefiro fazer um trabalho voluntário. Então, tem a oportunidade do transformabrasil.com.br, né? Mas a gente nunca pode se esquecer de que aqueles que têm a mediunidade assumiram no plano espiritual uma obrigação de trabalhar com ela. Podem não trabalhar, mas deixarão de cumprir boa parte do seu karma. E por que isso? Porque quando você faz um trabalho mediúnico, você ajuda, ou dando passe, ou na desobsessão, que quer que seja, essa sua mediunidade, esse seu trabalho, vai alcançar inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. No passe, alcança... a nossa casa recebe entre 70 e 100 pessoas por quarta-feira. Não sei como vai ser depois da pandemia, mas até antes da pandemia era assim. E a gente ajuda, a gente dá passe, a gente colabora na desobsessão, outro tanto de pessoas. Então, nós temos a oportunidade de resgatar males que fizemos no passado, prejudicando outros, que a gente vem nessa encarnação para resgatar. Então, é importante e fundamental que a gente aprenda, que a gente estude, que a gente se dedique para poder utilizar adequadamente a nossa mediunidade, né? E, paralelo a isso, não nos impede de a gente entrar no site transformabrasil.com.br e aí no site a gente buscar alguma forma de trabalho voluntário perto da nossa casa, ou que nos dê oportunidade dentro da nossa cidade, né? Então, importante que a gente busque esses momentos, né? E só para finalizar, então, a história do Juvenal aqui, que a gente falou, e ele tentava conversar com vários
irmãozinho do plano espiritual, sem que fosse lhe dado atenção. Depois de muito tempo que ele ficou no plano espiritual, entre aspas, eu vou dizer aqui, mofando, né? Lógico que o texto não era esse, mas a palavra é essa, mofando, porque ele não tinha atividade, e ficou passando o tempo lá, cumprindo o karma que lhe era necessário em função da desatenção e da falta de cuidados para com o seu trabalho espiritual. Então, neste ponto, ele foi, depois de muito tempo, foi atendido, então, por um irmãozinho, e ele, então, reclamou, esbravejou, e deu inúmeras desculpas pelo trabalho não executado. O irmãozinho falou, você falhou realmente no seu trabalho, enquanto espírita, enquanto trabalhador da doutrina espírita, então agora você vai ter que passar, de reencarnar de novo, para você assumir novamente essa responsabilidade e você executá-la da melhor maneira possível na próxima encarnação. E lá veio o Juvenal, foi se preparar para reencarnar, já num caminho novo, numa condição nova, para que ele pudesse, então, voltar à Terra de novo para reencarnar. E para cumprir aquela tarefa que ele ficou devendo na reencarnação anterior, né? E a nossa lição diz aqui, vocês veem, essa lição, esse texto, esse livro, a primeira edição dele é de 1964, né? Ou seja, 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? Então, ele diz aqui, sabiamente, né, que não adianta a gente... Quer ver? Deixa eu achar o texto aqui exatamente, né? Daqui. Que não adianta a gente ficar amontoando o ouro. O ouro não vai trazer nada, não vai assegurar nada, a não ser o mausoléu que vai guardar as nossas cinzas. O ouro que a gente tiver, a quantidade de dinheiro que a gente tiver, a gente tem que ganhar dinheiro, lógico. A gente não vive sem o dinheiro. Mas não adianta ficar só desesperado pelo dinheiro a vida inteira, entesourando o dinheiro a vida inteira, porque a gente perde a oportunidade de ajudar aqueles que necessitam. Perde a oportunidade de a gente fazer um trabalho voluntário, não é verdade? Do mesmo modo que aqueles irmãozinhos que são políticos hoje, né? E ele fala aqui, né? Que eles passaram pelo mundo em carros do triunfo da política, da fortuna, da ciência e do poder. E esses irmãozinhos, quando chegam ao mundo espiritual, não vão encontrar lá quem verifique, quem dê valor ao seu cargo, ao seu nome, às coisas que eles tiveram de poder aqui na Terra. Isso nada vale no plano espiritual. O que vai valer no plano espiritual é, sim, o trabalho, né? O amor que ele teve ao próximo, a evolução que ele conseguiu aqui como ser humano na Terra. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A nossa lição nos fala aqui ainda, né? Que retiram-se da Terra inúmeras criaturas que são levadas para o mundo espiritual em estado lamentável e angustiosos por causa da frustração. Ou seja, quando a gente desencarnar, né, a nossa memória biológica automaticamente é transferida para a nossa memória virtual, nossa memória espiritual, nosso HD espiritual, para que toda a experiência de todas as nossas vidas estejam num único lugar, né? Então, o nosso Hermínio Miranda foi um grande doutrinador, e hoje um grande espírita que transmite para nós muita mensagem, nos relatou isso, que no momento do desencarne dele, nas horas que foram subsequentes ao seu desencarne, ele viu passar ao longo da sua do HD biológico para o HD espiritual toda a sua vida. Então, rolou rapidamente, em questão de 2, 3 dias, toda a sua vida que foi armazenada, então, no seu HD espiritual, né? Então, é importante que a gente procure
ter a certeza de que estamos fazendo o melhor para nós, o melhor para aqueles que nos cercam, né? É fundamental que a gente tenha bons pensamentos, né? Pensamentos positivos para todos aqueles que estão ao nosso redor, para todos aqueles que nos cercam, familiares, colegas de trabalho, amigos. Para quê? Para que a gente acostume a ter bons pensamentos, de forma que o bom pensamento seja uma coisa natural para a gente. Se a gente, eventualmente, está tendo algum pensamento ruim para com alguma pessoa, o que a gente vai fazer? Vamos parar e vamos fazer uma prece para aquela pessoa, pedindo a Jesus que o abençoe, pedindo a Jesus que lhe dê paz, e não ficar amargurando, ficar mordendo, ruminando aquela ideia ruim, aquele pensamento ruim com outras pessoas, né? Como a gente estava falando no começo, o pensamento nosso é como uma fonte de energia, é como uma torre de televisão, uma torre de rádio, né? A gente transmite energias positivas, transmite energias ruins. Portanto, vamos ser fontes de bons pensamentos, para que quando a gente desencarnar, né? E a gente nunca sabe quando será exatamente o momento do nosso desencarne, nem em que situação nós vamos desencarnar, nós tenhamos o hábito em espírito de termos bons pensamentos, de sempre estarmos ligados na prece, sempre procurar ajudar o próximo, para que isso seja uma constante na nossa vida. A gente deve, né, ter atitudes amorosas com todos aqueles que estão ao nosso redor. A caridade tem que ser uma constante da nossa vida, para que a gente possa seguir em frente ajudando. Porque vocês lembram do André Luiz, que foi Oswaldo Cruz aqui na Terra, né? Ele não era espírita, não era nada, mas era uma pessoa boa e ajudou muita gente e praticou a medicina com muitas consultas gratuitas a muitos que não tinham como pagar. Foram essas pessoas a quem ele praticou esses atos de caridade, mesmo sem o saber, que oraram por ele quando ele desencarnou. E essas orações o ajudaram quando ele estava no mundo espiritual, né? Então, às vezes as pessoas podem até não lembrar e não fazer orações pela gente, mas a atitude de a gente ter ajudado, de ter praticado essa caridade, vai reverter em bons frutos para nós, quando for a nossa necessidade. Nós temos que ser corretos nas atitudes, muito corretos nas atitudes, nos pequenos gestos, né? Isso vai servir de exemplo aos nossos cobradores, aqueles a quem nós devemos, para que eles vejam o quê? Que nós estamos buscando nos melhorar. E nada adianta a gente só ir no centro, vai lá, toma passe, vai para casa, ou vai e faz o trabalho, se a gente saiu da porta para fora do centro, ou de qualquer atividade, e a gente continua fazendo tudo errado. Não adianta nada, não adianta absolutamente nada, porque a gente tem que ser espírita na rua, espírita em casa, no trabalho, assim como a gente é espírita dentro da casa espírita. O único jeito de a gente fazer é treinar, pessoal. É nosso treino diário, nos pequenos gestos, nas atitudes, para que todos que estão à nossa volta vejam. E muita gente não precisa ficar falando do que a gente faz. Importante é o nosso exemplo, tanto para aqueles que nos cercam, quanto para aqueles que estão no mundo espiritual, né? Porque a maioria dos irmãozinhos que vêm à nossa casa, eles vêm à nossa casa dizendo: poxa, mas vocês estão ajudando o fulano não se melhora, o fulano não faz nada para procurar a sua evolução, o seu encaminhamento, o seu bem-estar, o bem-estar daqueles que o cercam. Para que vocês estão ajudando o irmãozinho? Aí o que a gente fala é que normalmente nós estamos procurando ajudar ele como espírito desencarnado e que precisa também de ajuda, precisa de evolução, precisa seguir um caminho novo e pedir em oração pelo irmãozinho para quem nós estamos ajudando, para que ele possa evoluir, para que ele possa se melhorar, né? De um modo geral, quando a gente faz a desobsessão, as pessoas que estão obsediadas, elas se melhoram, né? Elas
tiram aquela pressão do obsessor de cima deles e eles se sentem como que se estivesse desafogando, como se tivesse saído de uma piscina, de um lago, de um mar e se desafogando. E aí, nessa oportunidade, é que os bons espíritos estão ao lado deles para pedir, para orientá-los, para influenciá-los, nos bons sentidos, obviamente, para que eles se melhorem e se afastem daqueles pensamentos ruins, daquelas atitudes ruins que eles praticam. Então, é muito importante que a gente tenha tudo isso na cabeça, né? A gente lembre que a fulguração pessoal de que nós viramos objetos apenas acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. A gente não pode ter o arrependimento tardio. A gente conhece a doutrina, a gente conhece os caminhos, nós temos que procurar nos melhorar. E só para a gente encerrar, para não passar batido, eu tenho aqui uma outra mensagem que foi nos trazida pelo Chico Xavier, no livro Inesquecível Chico Xavier, onde ele fala, né, que apenas 20% dos desencarnados gravidam para os planos mais altos. Ou seja, de todo o universo de seres humanos da Terra, apenas 20% conseguem seguir para os planos mais altos. Então, o que acontece com os outros 80%? Os outros 80% ficam apegados às suas casas, ficam apegados às suas famílias, ficam nos umbrais da vida, são escravos dos chefes das trevas, né? Tudo em função daquilo que faz, obviamente, né? Aqueles que não fazem grande mal, que não praticam grandes males, esses podem, e não fizeram bem também, né? Como se costuma dizer, a ausência do bem, pura e simplesmente, já é um mal, né? Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer um bem, então temos que fazer o bem, senão estamos deixando de cumprir a tarefa a que nós viemos aqui na Terra para cumprir. Então, temos que cumprir essa tarefa, né? Por quê? Porque senão a gente vai se arrepender quando chegar no mundo espiritual. Nós vamos chegar no mundo espiritual querendo ter a oportunidade de fazer alguma coisa, querendo ser ajudado, e nós não vamos ser ajudados porque nada fizemos, ou porque pouco fizemos, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade, sim, senhores. Vamos aproveitar. No mundo espiritual, muita gente vai se surpreender, diz o querido Chico Xavier no seu texto. Os espíritos não ligam para a gente pelo que a gente foi, pela denominação, pelo cargo que ocupamos, nada disso, como a gente já falou. E eles cuidam da própria evolução. Cada um está preocupado em procurar evoluir. Se a gente está evoluindo no mesmo nível, todos vamos nos unir e essa evolução será maravilhosa para todos nós. Se a gente não evoluir junto, a gente vai ficar para trás e quando a gente desencarnar, não vamos ter ninguém para nos socorrer, ninguém para nos dar a mão. Como ele fala aqui, gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhes escancarar. Ledo engano, diz o Chico Xavier. O que vale lá é a evolução que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. É isso que importa, né? E a nossa morte ocorre quando a gente menos esperar, né? Então, a gente não está determinada, a gente desconhece o dia do nosso desencarne, mas ela já está pré-determinada. Eventualmente, em alguns poucos casos, pode haver uma prorrogação em função do livre-arbítrio e do trabalho de cada um de nós. Então, se a gente está levando uma reencarnação muito legal, fazendo um bom trabalho, ajudando ao próximo, se dedicando, o plano espiritual, junto com o nosso Pai, poderá nos designar algum tempo a mais de prorrogação para que a gente continue. Se a gente estiver levando uma vida comum, sem grandes esforços, obviamente vamos desencarnar quando chegar a nossa data de desencarne. Tá? Então é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que realmente todo mundo pense naquilo que pode fazer. Nesses tempos de pandemia, nós temos que pensar no mundo
para frente. Eu sei que está todo mundo preso em casa, como eu também estou preso em casa, mas a gente sempre tem a oportunidade de fazer alguma coisa, fazer preces, fazer evangelhos, vibrar por todos aqueles que precisam. Como eu sei que tem gente do grupo aqui que faz evangelho todo dia. Eu acho que quem pode fazer, quem tem vontade, deve fazer evangelho todo dia. Mas, se não, acompanhando os 2 evangelhos que a gente faz e procurando manter o seu pensamento elevado, não adianta xingar o governador, o presidente, o Senado, o STF. Não resolve. Não resolve. A gente só vai cair em depressão, a gente só vai cair em angústia, só vai complicar o nosso estado emocional. Nós temos que pensar rumo ao amanhã. E o amanhã, para nós, espíritas, é hoje. Não adianta pensar o amanhã vai ser quando a pandemia acabar, em setembro, outubro, quando vier a vacina no ano que vem. Vocês já imaginaram se a vacina vem, por exemplo, em maio do ano que vem? Nós vamos ficar esperando para mudar nossa atitude até maio do ano que vem? Não. Nossa atitude tem que mudar a partir de hoje, a partir de agora, nos próximos 2 minutos. A hora que acabar esse evangelho, a nossa mente tem que virar um parafusinho ali e começar a mudar para que a gente comece a receber as bênçãos e o amor do Mestre Jesus, dessas correntes maravilhosas que nos assistem. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus ilumine a todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco. E agora eu vou deixar vocês na companhia da Fabi, que vai fazer as vibrações, e depois vai deixar eu fazer as minhas, tá, Fabi? Combinado. Não esquece, hein? Bom, então agora, nesse momento, vamos vibrar. E vibrar significa doar, né? Doar em oração. Vamos libertar dos nossos corações os sentimentos mais puros que a gente tem dentro de nós. Sentimentos de saúde, de paz, de perdão, de tranquilidade e de harmonia. Vamos pedir aos nossos amigos do plano espiritual que levem todas essas energias que estamos aqui juntos, emanando, para as pessoas que mais necessitam. Então vamos vibrar primeiramente por todo o nosso planeta Terra, por todos os países, por todas as nações, todos os povos, e também pelo nosso país, que está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de medo, mas que possamos receber esse amor do nosso Pai, e que possamos ter a certeza de que tudo isso vai passar, e quando passar, vai nos fazer muito mais fortes. Vamos vibrar por todos os locais, né, onde haja um filho com dor, né, nos hospitais, nas casas de saúde, onde haja um leito de dor, que Deus possa se fazer presente, que Deus possa, se não for possível, curá-los de suas doenças físicas, que possam dar a paz, o amor, a tranquilidade espiritual para que esses irmãos possam enfrentar mais esse problema em suas vidas. Vamos vibrar também, em especial, a todas as pessoas que estão sofrendo pela Covid-19, que estão nos hospitais, que estão necessitando de respiradores, que estão enfrentando essa doença que tem abalado todos nós, em todo o mundo. Aos nossos irmãos também que desencarnam por essa doença, que possam ser recebidos com muito amor pelas equipes do plano espiritual. Que eles possam se recuperarem e possam seguir um novo caminho, uma nova jornada. Vamos vibrar também por todos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos irmãos que já desencarnaram. Vamos vibrar, e agora em especial também, pelos médicos, enfermeiros e todos que estão na linha de frente, que estão lá recebendo esses irmãozinhos que têm seus casos positivos e que lutam tanto pela vida do outro, né? Vamos vibrar pela nossa família, pelo nosso lar,
Que Jesus se faça presente na nossa casa. Que a sua luz de amor, de paz, de esperança invada cada cantinho do nosso lar, trazendo a limpeza necessária e deixando a sua paz e a sua tranquilidade. Que todos esses sentimentos possam ser aspirados por todos que moram conosco. Vamos vibrar, em especial também agora por nós, que possamos ter a sua luz, o seu amor. Sem o Senhor não somos nada, meu Pai, então precisamos ainda de todo o seu amor, de todo o seu amparo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então agora fazer as nossas orações especiais, Fabi, obrigado. Vou deixar você aqui do meu ladinho, ó. Então vamos lá. Vamos continuar então, gente, vamos vibrar. E como a gente sempre vai nesse momento de vibrações, nós vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus. Nós vamos depositar nas mãos deles todas as nossas vibrações de paz, de amor e de carinho, para que ele distribua essas nossas energias, que as nossas vibrações representam energia de ectoplasma, de fluido vital, que é com isso que o plano espiritual pode ajudar aos nossos pacientes. E nós vamos, então, doar muita energia, começando pela Caterine Canassa Giamusso, vítima de alcoolismo, que ela possa receber dos terapeutas do mundo espiritual as bênçãos de Jesus, o amparo, o tratamento necessário para conseguir se livrar dessa doença. Nós vamos vibrar por Marlene Moriani Delgado, que tem Alzheimer, que ela possa receber ajuda do plano espiritual para conseguir se manter firme e forte para poder ainda desencarnar com muito amor, com muito carinho. Nós vamos vibrar, então, para os casos de AVC, Maria Aparecida Sampaio Giamusso, Edson Marcos Petri, os dois com AVC, que eles possam se recuperar, possam sair dos seus AVCs sem sequela e seguir em frente às suas vidas. Vamos vibrar pelos casos de câncer, então. Maria Lúcia Jorge, Alexandre Salles Colombo, Gislaine de Oliveira, Hugo Lobo, Júlio Giordano, William Ferreira, Sérgio Pereira da Silva, Rosailda Guedes da Silva. Todos os casos de câncer possam ser ajudados pelos oncologistas, que possam atuar neles, trazendo-lhes o menor de efeito secundário no seu tratamento de químio ou de radioterapia, que eles possam seguir em frente nessa jornada, se houver uma possibilidade de cura, que ela seja feita com as bênçãos de Jesus, e se não houver possibilidade de cura, que eles recebam todo o tratamento para minimizar as suas dores e o seu sofrimento. Nós vamos vibrar pelos casos, então, com coluna lombar e ciático. Então, vamos vibrar pela Viviane Evangelista, Kalina Costa Mucivuna, Elka Capal, Erci Laza, todos com coluna lombar e ciático, e a dona Erci com o problema de joelhos. Vamos pedir, então, aos ortopedistas do mundo espiritual, que estejam com esses 4 pacientes, ajudando-as, fortalecendo-as, para que elas recebam as bênçãos de Jesus, recebam energias que desinflamem as suas colunas do seu ciático, que as suas cartilagens se desinflamem, que sejam as cartilagens fortalecidas para que tragam o menor de efeitos secundários. Nós vamos vibrar agora pelos casos de Covid. Francine Batista, Rosa Zaramelo, Yara Zaramelo, Felipe Eduardo Vereda Noronha, Ricardo Eli Baldino, Ivanilde Vancela Moretti, Carlos Eduardo Duarte Mendes, João Lourenço, Natália Muniz, João Ferreira Gomes, Luiz Alberto Pereira, Eliette Pereira, Kleber Aparecido dos Santos. Todos os casos de Covid. Vamos pedir aos pneumologistas do mundo espiritual, juntamente com as outras especialidades médicas necessárias, que possam ajudar a todos esses irmãozinhos
ajudando-os, intuindo os seus médicos no melhor tratamento, na melhor recuperação, para que eles possam se curar, possam se tratar e seguir em frente nas suas jornadas, retornando às suas famílias, retornando às suas moradas. Nós vamos vibrar pelo caso de depressão de Aparecida Eliana Passarelli, que essa irmã nossa possa receber a ajuda dos terapeutas do mundo espiritual, possa receber muita energia positiva, durante o seu sono possa ser tratada, possa ser ajudada, para que ela retorne à sua vida normal, com muita saúde e muita força. Vamos vibrar pelos casos de diabetes da dona Alda Coelho Pécora e Cristiane Gonzaga. As duas irmãs com diabetes possam ser tratadas pelos médicos do plano espiritual, que o seu pâncreas possam produzir a insulina necessária para que elas se reharmonizem, se equilibrem e voltem a ter a sua produção de insulina normalizada para seguirem o seu caminho. Nós vamos vibrar pelos casos de emocional, Sibéria Amaral dos Santos, Clara Giamúcio, as duas com problema emocional, que possam receber energias positivas, tratamento nos seus períodos de sono, equilíbrio e possam seguir em frente em sua jornada. Vibremos por Márcia Carreira, enfermeira da área da saúde, assim como todas as outras enfermeiras, médicos que cuidam e que trabalham com Covid, e técnicos de enfermagem e outros profissionais que trabalham na área da saúde, ajudando os irmãozinhos com Covid. Posso receber as bênçãos, a proteção do Mestre Jesus. Vamos vibrar por Paulo Pires Alvarenga e Anderson Charles Nascimento. Um com epilepsia, outro esquizofrenia. Que os terapeutas do mundo espiritual possam ajudá-los. Que os franciscanos, samaritanos, pretos velhos, possam retirar os irmãos que estão tentando prejudicá-los, atormentá-los. Esses irmãos possam ser encaminhados com amor, com paz, com carinho, às colunas do mundo espiritual para tratamento. E que os irmãos sigam o seu caminho de recuperação dessas enfermidades. Vamos vibrar pelos casos de perturbação, né, ou obsessão. Antônio Carlos Santos Lopes, Bruno Colombo, Pedro Paulo dos Santos, Gabriel Dalla Dea Souza, Alessandro Morales Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranuri Veraldi, Cássio Silvestre da Silva, Luiz Carlos de Souza. Todos esses irmãos possam receber também ajuda dos nossos amigos do plano espiritual, para que eles possam ter cuidado das suas perturbações e nas noites de sono eles possam ser orientados a se melhorar, a buscar a reforma íntima, se fortalecer espiritualmente para poder, então, facilitar o encaminhamento dos irmãozinhos que estão perturbando a sua vida. Vamos pedir para os casos de saúde, Maria Clara Sampaio, Cláudio Carboni, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves da Fonseca, Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Ana Melado e Luiz Gregório Neto e Evanils Larossa. Todos esses casos de saúde, e a Evanils tem uma cirrose hepática medicamentosa, e que todos esses casos de saúde possam, então, ser ajudados pelas correntes Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, Veneráveis da China. Todos esses irmãos possam se unir em torno desses pacientes, ajudando-os, fortalecendo-os, para que eles saiam dessas condições de saúde, recuperem-se e sigam em frente em sua jornada. Vamos vibrar agora pelos casos de desencarne. Vamos começar pela Carlota Lopes Canhete, Glória Guidoni, Álvaro Marinho Domingues, Hermelina Albuquerque Silva, Emília Reis Guidoni, Ângela Maria Galhardo Silva, Anunciada Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi, Edgar Pereira dos Reis,
Jair Capal, Antônio Carlos Ribeiro, Luiz Zaramelo, Roberto Carlos Pereira, Josefa Carneiro. E todos esses irmãos, em especial Maria Tereza Ferrares Mano, que cometeu o suicídio. Vamos pedir ao Mestre Jesus que ajude a todos esses irmãozinhos desencarnados, que as caravanas socorristas do mundo espiritual possam resgatá-los, levá-los a colônias do plano espiritual, levá-los a hospitais, a casas de saúde, onde eles possam ser realmente tratados com muito carinho, com muito amor e deixados em recuperação para em breve poderem estar buscando o seu tratamento espiritual, a sua evolução, palestras, estudos para se readaptarem ao mundo espiritual. Que Deus Pai possa abençoá-los a todos, agora e sempre. Obrigado, amigos, pela vibração. E agora vamos passar a Fabi a prece final do nosso Evangelho e orações deste domingo. Então, com o coração cheio de amor e de gratidão por esse momento, que os nossos amigos do plano espiritual estiveram conosco, agradecemos por todo o amor, por toda a paz destinadas a cada um de nós. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça na fé, no amor, na certeza de que venceremos todas as batalhas das nossas vidas. E que possamos, meu Pai, diante dos seus exemplos, diante do seu amor, nos melhorarmos a cada dia, para que possamos evoluir e possamos principalmente merecer a sua misericórdia. Obrigada a todos do plano espiritual, obrigada, meu Deus, que estejamos fortes e unidos com amor e com pensamento positivo durante toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado pela força, obrigado pela companhia de vocês, pelas vibrações maravilhosas de vocês. Espero vocês de novo conosco na quarta-feira, 20 horas. A palestra vai ser do Carlos Eduardo, que, como sempre, deverá ser muito boa. E a gente vai estar junto de novo. Eu aguardo todos vocês, tá bom? Um beijo para todos. Até quarta, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, Fabi. Você foi maravilhosa. Tamo junto.